Hi, allesammen! God dag! É com muita alegria que hoje eu venho aqui dizer que eu consegui o link do livro Nynorge. Esse livro aqui é o livro que a gente acompanha nas aulas de norueguês e a gente está acompanhando agora com esse livro lá na escola. E esse livro também é o livro de textos e o livro de tarefas. Então eu consegui o link do livro completo e consegui dos dois, no caso, tanto de texto quanto de tarefas. Então vai ficar muito fácil da gente poder trabalhar, porque é tão bom se eu consigo trabalhar com aquilo que eu já estou pegando na escola. Então eu acho que eu vou dar uma preferida de focar nesse livro, já que eu consegui o link, e aí vai ficar de mais fácil acesso para vocês. Então, já que o link vai estar aí e você vai estar me ouvindo e acompanhando também o ensino, acompanhando o livro na íntegra, na internet, e ainda você vai ter o livro que você vai poder imprimir, fazer as tarefas. Ai, gente, é uma bênção. Vocês são realmente muito abençoados, viu? E é o seguinte, então, vocês vão dar uma olhadinha lá no link aí abaixo, e vocês vão ver que a gente já olhou no vídeo passado a página 14, side 14, side é página, side 15, side 16, side 17. E agora tem aqui um texto na side 18. Tem aqui essa página na 18 e 19. 18 ou 19. Nessas duas páginas tem esse texto que vocês vão poder ver. Eu não tenho o áudio desse livro aqui, mas esse livro aqui é o novo. Tem um antigo, que eu vou deixar também o link abaixo, só o nome assim, áudio do Nynorge do antigo, que aí vocês vão poder ouvir. Não é exatamente o mesmo texto, não é. Mas tem muitas frases que são parecidas. Eles só fizeram uma modificação pequena no texto, né? Porque tem que dar uma diferença, né? Eles fizeram um novo livro, mas não foi completo. Então vocês vão poder ouvir, né? Inclusive lá é um áudio só direto para toda a lição 1. Né? Então, vocês vão poder ouvir e ouvir muitas e muitas mais vezes, mas eu quero fazer um acompanhamento com este livro aqui. E o que nós temos aqui, agora eu vou dar uma lidinha nesse aqui, tá? Gente, é muito bom que vocês ouçam lá, porque o norueguês falando é totalmente diferente de como eu falo. Eu não tenho ainda, e nem sei se eu vou conquistar isso, que é a forma de falar o norueguês. Quando a criança quando uma pessoa vem na Noruega e ela é criança, tudo fica muito mais fácil. Mas pra gente fica um pouco mais difícil de pegar sotaque, de pegar a maneira de falar, de como falar as vogais, as consoantes. Ai, gente, é muito diferente. Mas, enfim, independente de como seja, eu realmente amo o idioma. Então, eu vou ler pra vocês vão acompanhando. Siden 18, Siden 19, 19. Então, vamos lá. Começa assim. Jeg heter Tor. Hei, jeg heter Tor. Hva heter du? Jeg heter Larissa. Jeg er fra Norge. Hvor er du fra? Jeg er fra Latvia. Hva heter du? Jeg heter Bartek. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Polen. Hva heter du? Jeg heter Jon. Er du fra USA? Ja, jeg er fra Chicago. Hva heter du? Jeg heter Susan. Er du også fra USA? Nei, jeg er fra Ghana. Hva heter du? Urai. Kommer du fra Asia? Ja, jeg er fra Thailand. Og hva heter du? Maria. Bartek, Larissa og jeg er fra Europa. Er dere fra Europa, Jon og Maria? Nei, vi er fra América. Jeg kommer fra Venezuela. Então, tem mais um pedacinho.
Och vad heter du? Jag heter Hassan. Hassan. Och é fra Iran. E aqui embaixo tem ele se despedindo, né? Hade bra. Hade. Vicês. Que são algumas expressões que a gente vai aprender hoje, né? Que são expressões de diálogo. Então, eu só vou pegar aqui algumas palavrinhas, tá? Que para explicar direitinho para vocês. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Essas frases como varreta do, como a do fra, vocês já sabem. Mas eu vou pegar uma expressão aqui. Uma palavra. Que é a Polônia, né? Vocês têm que lembrar que o O, ele tem um som de U aqui. Então é Polen. Não é Polen, é Polen. Pronto. Essa expressão, vocês já sabem. A próxima expressão é um nome que é diferente, que em inglês é John, mas em norueguês é Jon. Jon. Tem um pouquinho de som do O, Jon, e aqui do I. Então fica assim. Jon. Certo? O próximo foi uma pergunta que ele fez, que foi o Tur. O nome dele é Tur, né? A gente sabe que o tem som de U, né? Então, Tur. E ele perguntou assim: du fra USA? Na verdade, não tem nem os pontinhos aqui. Pronto. Essa é a frase que tem aí. Então, ele pergunta: du fra USA? Lembrar que aqui a gente vai falar exatamente como é a letra. U-S-A. E aqui, gente, pode ser que algumas vezes nesse verbo aqui, que é o verbo o ser ou estar, né? Possa ser que às vezes eu fale ar ou às vezes eu falo ar. Por quê? Aqui na Noruega tem muitos dialetos. Então, cada lugar que você fala, que você vai, eles pronunciam a palavra de uma forma diferente. Então, em Oslo, que é a capital, eles falam ar. Eles usam muito r. Já aqui onde eu moro, eles usam R como a gente usa. Ar. Só que não é a mesma coisa. Eles fazem alguma coisa com a garganta que eu não consigo fazer, que é ar. É mais aqui. Já em Oslo é r, que é mais o R assim. Então, posso ser que uma vez eu fale ar, pode ser que uma vez eu fale ar. Então, mas agora vocês já sabem o motivo. E aí ele pergunta, du fra USA? E aí lembra que quando começa uma pergunta com o verbo, precisa responder sim ou não, né? Ja, ela não. E ele responde, ja, e aí é fra Chicago. Pronto. Essa é mais outra expressão. Vamos ver outra. Tem uma palavra que nesse texto aqui que é bem complicadinha para mim. Que é o nome Europa. Né? Que é o U tem o som de U e o O tem o som de U. Então fica bem complicadinho pra gente falar isso. Europa. 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 Então, pensei mais. Europa. E tem também a expressão que eles perguntam bem assim, que o Tur pergunta, como du fra Ásia? E a Urai responde, ja, e aí é fra Thailand. E aí o Tur pergunta, vad heter du? Que é o vad heter du? O vad heter du? Esse ovo aqui é I.
Lembra disso. E a gente não fala o G. Existe em algum lugar que fala o, mas isso soa tão estranho para mim que aqui e no Oslo também eles falam só o. O, hva heter du? O, hva heter du? Eles não falam o, não falam o G, né? Então o G ele não é pronunciado. Pronto. Então, essas já são as expressões que vocês sabem. Se a gente for olhar na página 20, side 20, aí a gente vai ver ord og uttrykk. Eu vou escrever aqui, tá? Então, vocês vão encontrar ur é palavra, a gente não fala o D, não pronuncia, só se escreve. Ur, o, lembra que não fala o G e aqui tem um som de O. Ur, o, uttrykk. Lembra que U e o I. Todas vezes com biquinho. Então fica ur, o, uttrykk. Né? Aqui, uttrykk. Esse é rápido porque tem as duas consoantes. Vocês lembram disso? Lá no primeiro vídeo a gente falou sobre isso. Quando tem duas consonantes que são juntas, a vogal ela é produzida, a sílaba ela é produzida rápida. Então fica uttrykk. Uttrykk. Tem dois T's, né? E dois K's. Não fala K no norueguês, fala K. Tu te ou tu ko. Eu vou começar a falar algumas palavrinhas assim em norueguês para vocês começarem a pegar o jeito, tá bom? Então, aí vem algumas expressões, né? Algumas palavras. Palavras e expressões. A primeira é hi. Nós já falamos sobre isso, que pode ser hi, hallo, né? Então, essa é quando você chega. Hi. Falar com a pessoa, né? E aí, existem as outras duas expressões que nós já falamos também, que é god dag, eu não vou explicar isso de novo, tem no vídeo anterior, e o god morgen. God dag, god morgen. Essas expressões são quando você chega. Já as expressões de quando você vai embora, você pode falar ha det, ha det. É como se fosse o nosso tchau. Ha det. Pode se falar também. Ha det bra. Né? É uma forma... O ha det é uma forma mais... Assim, você já conhece a pessoa e tal. Aí você fala ha det. É uma coisa mais rápida. O ha det bra é você não só dizendo tchau, mas você desejando algo bom para a pessoa. Então, é ha det bra. Ha det godt. Também. Pode ser também usado a expressão. Eu vou explicar essas expressões que eu escrevi. Vocês. E a expressão também vi snakkes. Vocês vão ver aí no livro. Tá tudo escritozinho aí no livro de uma forma bem legal de se entender. Então, aqui, essa aqui, como eu falei pra vocês, é uma expressão rápida. Aí você sai rapidinho. Essa é a expressão assim, por quê? Olha, isso aqui é um verbo. Esse verbo é o verbo ter. O verbo no infinitivo é o, ha. Todos os verbos no infinitivo, ele tem... Deixa eu botar mais pra cá pra vocês não pensarem que é uma palavra só. O verbo é esse aqui. Mas sempre que ele estiver no infinitivo, quando a gente falar sobre verbo, eu vou explicar isso melhor, começa com o. Todo verbo. O, vara, o, ha, o, coma, que foram esses três verbos que nós já falamos. O vara,
que no presente é ar. O coma, que no presente é comar, que nós já vimos. E agora esse, o ha, que é ter, né? Então, o ha significa ter. O de significa isso, que é uma expressão muito usada no norueguês, é o de. Não fala o te, só é de. Ha det. Então aqui você tá falando só, tem isso, tchau, é rapidinho. Já aqui no de baixo você fala ha de bra. Bra significa bom. Significa dizer que você está bem. Enfim, bra é bom, bem. Então, quando você fala ha de bra, você está dizendo tenha isso bom no literal, né? É tchau e desejando algo de bom também para a pessoa. A mesma coisa é o got, que o got é quando você diz que uma comida tá gostosa, você fala oh, você já comeu e você fala oh, det var gott, isso foi bom, né? Tava gostoso. Então aqui você também tá desejando algo bom para a pessoa. Então eu costumo mais ou menos usar o ha de bra e meu marido usa muito ha de gott, né? Então aqui também a gente não fala o de gott. Ha de bra, ha de gott. Essas duas últimas expressões, quando a gente está se despedindo, é o vi ses, que é o nos vemos. O vi, que significa nós, né? Pronome nós. E o ses é do verbo o ser. Lembra que no infinitivo tem o ser. Esse é o verbo ser. O. Desculpa, gente. É o verbo ver. É porque a gente vê ser aqui, eu confundi. É o verbo ver, ver de enxergar. Então ela fala, vi ses, nos vemos. Nos vemos depois. E aqui, esse aqui, vi snacks. Snacks vem do verbo do infinitivo, o snack, que é falar. O snack. Então, significa, desse verbo aqui, né? O snack, significa nos falamos. Então, a gente vê várias expressões aqui que a gente pode falar no final, né? Então, essas são as expressões. Eu só vou apagar aqui essa expressão que a gente já sabe. E vou falar... Vou apagar aqui também. Eu vou apagar esses aqui que a gente já viu. Vou apagar todos. Vocês têm o privilégio de dar pausa, né? Na escola a gente não pode dar uma pausa na professora e copiar. Vocês dão uma pausa aí e copiam. Gente, é muito bom aprender assim, viu? Ai, que delícia. Eu queria, às vezes, dar uma pausa na minha professora e fazer outra coisa. Ai, quando a professora começa a ficar um pouquinho inchada, você vai lá e dá uma pausa nela. Não dê pausa em mim agora não, viu? Tem muita coisa boa ainda pra aprender, viu? Aí, vamos lá. Eu vou só colocar aqui, que eu achei muito legal, isso veio agora pra mim, né? Que são esses verbos, né? Em norueguês é verb, né? Eu vou botar aqui a tradução em português. Verbos. Verb, que é no singular, verbo. E aí eu vou botar alguns verbos que a gente já viu. Depois eu volto para essa parte aqui do coisa, só porque eu achei muito interessante escrever isso. O verbo que a gente viu primeiro foi o vara. Deixa eu botar em tudo em letra maiúscula, já que eu estou usando maiúscula, né? O vera. No presente é e significa ser ou estar. Gente, vocês vão ganhar de presente uma lista com muitos verbos, só verbos, quando a gente estiver falando sobre verbos. O vara, no presente é a. Então, é ser e estar. Nós aprendemos esse. O outro verbo que nós aprendemos foi o coma.
que é chegar. Vocês lembram? No presente significa komma. E no português é chegar. Verdade? O próximo verbo que nós vimos aqui também, que foi na questão da despedida, que foi o ha, né? Que é o verbo o ha, que são muito, mas muito utilizados, né? O ha, que no presente é har, e no português significa ter. O próximo verbo foi o ser, que no presente significa, se escreve ser, e em português significa ver. E tem o último, que foi o que nós vimos há pouco instante. Meu Deus, como eu tô falando errado em português. Que é o snack. No presente é snacker. E no português significa falar. Então, já são 5 verbos que já dá pra gente aprender muita coisa com eles. O vara, ar, o kommer, o har, o ser, o snacker. Vou apagar, que privilégio de vocês de dar pausa. E vem continuando aqui ainda na página 20, se deixou. Aqui depois tem as expressões de chegada e de saída. E as próximas expressões que tem que são as perguntas que a gente já fez, né? Eu não vou nem escrever isso, porque tem um outro, né? Eu só vou falar, que é Waar heter du? Woher du fra? São perguntas, né? E Hvor kommer du fra? As respostas, jij heter, o nome da pessoa. Jij er fra, o nome do lugar, onde ela é. Desculpa. Jij unnskyld, é em norueguês, desculpa. Deixa eu escrever aqui. Unnskyld. Unnskyld. Eu vou botar unnskyld. É assim. Unnskyld. Fica mais ou menos essa forma de falar, né? Então, e aí como a fra e também do lugar onde você foi. E aqui ele vem de novo com o diálogo. Vad heter hun? Hun heter Uray. Heter han Bartek? Lembra que quando começa com verbo, responde? Ja, han heter Bartek. E aqui, nesse lado aqui, uttala, eu vou querer que vocês vejam, ouçam isso, porque aqui, uttala é a forma de falar. Então, eu prefiro que vocês vejam isso, que vocês ouçam isso com o áudio que tem do livro antigo. Porque aí, como é uma forma de falar, então fica melhor você ouvir no norueguês falando. Então, você vai lá no link do livro antigo e aí você clica no áudio da lição 1. Você vai ouvir a lição 1 todinha. Lembra que também tem um link do livro, que você pode acompanhar os dois. Eu estou usando esse livro aqui porque ele tem mais informações e é melhor. Mas não é muita coisa que é diferente, então vocês podem acompanhar pelo outro também, tá? Já é mais um meio de vocês estarem obtendo mais informações do idioma norueguês. Então é isso. E quando acaba esse uttala, depois vem a questão da gramática, né? Que é o que nós vamos ver agora. E a questão da gramática é se deixou tu, página 22, né? E aí vem dizendo o que é que foi usado, né? Eu acho muito legal desse livro
que depois que ele faz lá todo, ensina lá a lição, né? Vem assim a lição, vem o texto e vem tudo, depois ele passa para a parte da gramática. E na parte da gramática, na página 22, a gente vai ver, né? Tem aqui em cima, que se chama Grammatik, né? Grammatik. Lembra que quando tem duas consoantes juntas fica uma pronúncia rápida? Grammatik. Então é Grammatik. Grammatik. É assim que se escreve. Eita, alguém não dá. Não dá nem para ver direito. Grammatik. E aí ele fala de duas coisas, né? As perguntas e as respostas. Pergunta, como vocês já sabem, spørsmål. Resposta, svar. Né? E aí ele vem falando, vocês vão acompanhando, eu não vou escrever porque são coisas que nós já vimos, tá bom? Então, vem aqui a primeira. As perguntas. Vad heter du? Hvor du fra? Eu vou falar, é melhor falar a pergunta e a resposta, tá? Vad heter du? Jeg heter Tor. Hvor du fra? Jeg fra Norge. Hvem det? Det Susan. Essa pergunta, hvem det? Quem é isso? No literal seria, quem é isso? É até uma pergunta estranha de se fazer no português. Mas no literal é assim. Então você está perguntando quem é essa pessoa. Porque esse hvem, que é um spørreord, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é assim que se escreve. Esse spørreord, o hvem significa quem, né? Então fica até mais fácil de aprender. Hvem, quem, né? Então aqui é hvem det? Quem é isso, né? Quem é ela? Quem é ele? Quem são eles, né? Então a resposta é det Susan. Isso é Susan. Essa é Susan. É isso, essa, esse. Vai ser dessa forma, né? E aí depois, heter han Jon? Ja? Lembra que começa com verbo, tem que terminar com afirmação ou negação. Han fra Iran? Nei. Pronto. Então aqui são as perguntas e a resposta. O próximo que vem falando da gramática são as spørreord. Spør é o mesmo, que são perguntas, né? E reord, que são palavras. Gente, no norueguês é muito comum juntar duas palavras, dois significados e formar uma só palavra. Isso aqui é muito normal, por isso que tem muitas palavras que são assustadoras, porque elas são imensas, né? Mas aqui são duas palavras. Spørre, que é o verbo perguntar, ou spørre, né? E aqui ord, que é palavra. Perguntas de palavra, né? Palavras de pergunta, né? Que é hvem, a gente vai ver agora. Deixa eu escrever aqui, vocês vão ver também no livro, tá? Vai acompanhando no livro, senão vai ficar difícil de vocês entenderem sobre o que é que eu tô falando. Spørreord, hva, que nós já vimos, hva heter du, né? Hvor. E a última agora foi que a gente acabou de ver, hvem. Hva heter du? Hvor du fra? Hvem det? E a resposta? Han heter Bartek. Han kommer fra Polen. Det Larissa. Vocês já aprenderam essa parte dessa gramática. Agora eu vou acabar terminar aqui com uma coisa bem legal, que eu gosto disso, viu, gente? Eu gosto de aprender. Que é o lugar onde a gente coloca as coisas, né? Que aqui se chama numa frase, que se chama ordstilling.
a gente sabe que é palavra, né? Tem stealing, que é uma outra palavra. Que eu não sei no literal exatamente como é que significa. Vocês podem olhar aí no Google Tradutor. E aí, uma coisa que vocês precisam entender, explicação geral sobre esse local de colocar as coisas no lugar certo, mas é a frase, como é, onde é que fica o verbo. Um verbo, para toda uma frase existir, ela precisa de um verbo, a gente sabe isso no português também. É necessário um verbo para que exista uma frase. No norueguês não é diferente. Só que a única coisa que é diferente do português é porque o verbo, ele precisa estar no segundo lugar de... Eu vou separar assim, vamos supor, primeiro, segundo e terceiro. Vamos fazer uma frase só com 3. Eu não sei nem o que diz, mas com 3 palavras, né? Então, vem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. O verbo, ele sempre vai estar no segundo lugar. Ele nunca vai estar em primeiro lugar. Para uma resposta de uma frase. Por exemplo, uma resposta de uma frase. Sempre no segundo lugar. Han, né, o substantivo. Reta. Subjetivo. Han reta. Bartek. Sempre no segundo lugar. Hvor speelt, hvor komma. Du fra. Né? Outra pergunta ali. Então, quando começa uma pergunta que exige que você responda com sim ou não, por exemplo, komma du fra Norge? Komma du fra Norge? Vocês veem que o verbo komma du fra Norge. Então, é assim, o verbo, ele sempre vai estar no segundo lugar de uma frase. Por isso que quando a gente faz uma frase negativa, nei e ai, eu não posso botar o ik aqui, que é o não, né? Eu não posso fazer isso, porque aqui precisa vir um verbo. Então é ai, a, ikke, fra Norge. Então aqui, o desejo que vocês entendam disso aqui é que o verbo no norueguês ele sempre vai estar em segundo lugar. I norsk. Alle verbene må være i andre plass. Em norueguês, todos os verbos numa frase elas precisam estar no segundo lugar, andre plass, né? Segundo lugar. Então é isso, gente. Depois aqui no livro vocês vão acompanharem Side 23, página 23, vem mostrando alguns lugares da Noruega, né? Vem mostrando, eu só vou mostrar mais uma coisinha para vocês, que é na bússola, né? Que quando a gente vê o lugar, na bússola tem aqui, né? Então, vou botar assim, bem rapidinho, porque isso aí é uma coisa que vocês podem pesquisar. E não precisa tanto assim da minha ajuda. Aqui em cima é Nur, que se escreve Nut, mas não fala o D,
Nossa, minhas canetas já estão sem tinta já. Isso aqui é meus sobrinhos brincando de desenhar. Nur, que não fala o D, né? Mas se escreve Nur, mas se fala só Nur. Aqui, que é a parte onde eu moro aqui é West, né? Que é mais ou menos nessa área aqui que eu moro. Aqui é o Sur. E aqui é o Ost. Norte, sul, leste, oeste, né? Então, vocês dão pra ver. Eu só vou falar, pronunciar mais uma vez. Nur, West, Sur, Ost, Ost, Ost. Pronto. Então, aqui vem falando, mostrando algumas cidades da Noruega e tal. E aqui a gente vai passar para a lição 2, que é Vorburdu, onde você mora, né? Então, é isso, gente. Um abraço bem grande para vocês. Ha det bra!